Olá, gente querida. Hoje é sábado, dia 20 de fevereiro. O texto do Santo Evangelho que a liturgia nos propõe é de Lucas, capítulo 5, versículos 27 a 32. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: Segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com Jesus. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, entre os apóstolos, entre os 12 mais próximos da convivência de Jesus, conhecemos a profissão de alguns deles. Conhecemos o bloco primeiro dos 4 mais próximos de Jesus. Pedro e André são filhos de João, de Betsaida, ou de Jonas. E depois, Tiago e João, que são filhos de Zebedeu. Os 4 são pescadores no mar da Galileia. Conhecemos também Levi, também chamado de Mateus, e ele é cobrador de impostos. Ora, no Santo Evangelho nós temos Levi, cobrador de imposto, e temos Zaqueu, em Lucas 19, que é chefe dos cobradores de impostos. De algum modo, todos eles eram colaboracionistas com o Império Romano. E não somente, além de cobrarem tributos, impostos para o império inimigo, estrangeiro, eles também são desonestos, são injustos e corruptos. Cobram os tributos e eles embolsam parte dos tributos cobrados. Por isso eram odiados pela comunidade dos judeus. O bonito é perceber que Jesus chama Levi. A nossa compreensão muito restritiva, nós nunca imaginaríamos que Jesus iria chamar alguém colaboracionista do poder do império estrangeiro opressor, além do mais acusado de injustiça e de desonestidade. Claramente Levi é ladrão. Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos, lucra muito dinheiro com a cobrança de impostos em Jericó. Mas Levi é tocado pelo golpe da graça. Para dizer, no plano amoroso e misericordioso de Deus, ninguém está excluído. Jesus ama o pecador e odeia o pecado. Jesus quer a conversão e a mudança de vida de todos nós, pecadores. Chamado por Jesus, Levi se sente tão feliz e tão agradecido que oferece a Jesus um banquete em sua casa.
E nesta comida, nesta refeição, estão presentes também outros cobradores de impostos e outras pessoas, certamente pecadores públicos e gente de má vida. Essa é a ocasião para a murmuração dos fariseus e dos seus doutores da lei. É muito interessante ver como nesse texto de Lucas, capítulo 5, reaparecem os dois irmãos da parábola, às vezes é conhecida como parábola do filho pródigo, mas é melhor dizer a parábola do pai misericordioso e dos dois filhos. O filho mais novo é moleque, é irresponsável, toma a herança, a parte da herança, e gasta tudo numa vida de devassidão, com orgias, bebedeiras, provavelmente prostituição. Vai embora, foge da casa paterna, dá com os pés na cara. Não é capaz de viver essa relação profunda de comunhão com o seu pai. Mas o filho mais novo, mesmo sendo irresponsável e moleque, ele tem uma característica muito bonita. Ele é humilde. Ele é capaz de reconhecer o seu erro. O irmão mais velho é bom, é justo, trabalhador, é honesto, vive ali com o pai, trabalha de sol a sol. Mas ele tem uma característica muito complexa para um cristão. Ele é soberbo, é autossuficiente, não é capaz de pedir perdão e também não é capaz de perdoar. O seu coração é movido pela amargura, pelo ódio, pelo ressentimento. Num documento escrito pelo Santo Padre, o Papa Francisco, tão bonito, chamado Gaudete et Exsultate, o Papa Francisco escreve esta encíclica sobre a santidade. E o Papa, ele conversa conosco sobre dois grandes problemas dos dias de hoje. Aquilo que ele chama de neognosticismo e o que ele chama de neopelagianismo. O gnosticismo e o pelagianismo são duas heresias dos tempos antigos. O neognosticismo é compreender que, por meio do entendimento, por meio do conhecimento, por sermos conhecedores da doutrina da Bíblia Sagrada ou do catecismo da Igreja Católica, por sermos sacerdotes ou diáconos ou mesmo leigos, iluminados, conhecedores de muitas coisas, nós teríamos acesso à salvação. Lê do engano. Os mestres da lei e fariseus conheciam muitas coisas. A segunda heresia é o neopelagianismo. É imaginar que por meio da nossa eficácia, do nosso planejamento, da nossa capacidade técnico-operacional, dos nossos planejamentos, dos nossos planos mirabolantes e maravilhosos, nós conseguimos a salvação. Como se a salvação fosse fruto do conhecimento ou da eficácia do planejamento. Não são. Não são o conhecimento iluminado ou a eficácia do nosso planejamento pastoral ou de qualquer outro tipo que nos dão a experiência da salvação. A experiência da salvação nasce do coração amoroso e misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele não exclui ninguém. É assim que Jesus conclui o texto do Evangelho de hoje. Como disse, Jesus ama os pecadores e Jesus odeia o pecado. E ele oferece um plano amoroso de salvação para cada um de nós. São Paulo, em suas cartas, reflete bastante sobre isso. Ele diz que Jesus Cristo veio para os pecadores, dos quais ele é o primeiro. Tomemos então esta atitude de compaixão, de misericórdia e de humildade. Os que são sadios não precisam de médico,
mas sim os que estão doentes. Jesus não veio chamar os justos, veio chamar os pecadores. Levi vivia prisioneiro do seu dinheiro na coletoria do imposto, com o coração fechado, mas um dia ele foi tocado pela graça de Deus. Deixemo-nos tocar pela graça da misericórdia e exercitemos mais compaixão. Eu percebo que há irmãos cristãos católicos, cristãs católicas, ou evangélicos, evangélicas, às vezes são tão duros, tão sem misericórdia, como se fossem os senhores da história e os donos do mundo, imaginando que pelo muito saber ou pela muita eficácia eles encontram a salvação e o caminho do céu. É estupidez, meu irmão. É estupidez, minha irmã. Confiemos muito mais na misericórdia, na compaixão e num Deus que ama, perdoa e nos oferece o caminho da santidade, fundamentada numa relação profunda com um Deus compassivo e misericordioso que nos convida a todos à conversão e à mudança de vida. Um grande abraço a você. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. A cada dia eu repito essa mesma frase. Recorde, a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, domingo, o dia do Senhor.